Vamos lá, agora a nossa terceira questão do oitavo exame de ordem. A questão aí caiu apenas uma vez, até agora no sentido aí do quarto até o 30º exame de ordem. E narra a situação problema que João e José foram denunciados pelo crime de concussão, lá do artigo 316 do Código Penal. Sendo que ocorreu a instrução probatória, aquela situação toda que nós já conhecemos, foi ouvido testemunhas, foi interrogado os acusados, e o juiz ele verificou pela situação fática apresentada na instrução probatória que não se tratava de concussão, e sim de crime de corrupção passiva, já pelo 317 Código Penal. E o juiz, atento à situação, mandou para que o Ministério Público aditasse a sua denúncia, houvesse o aditamento de denúncia, dando nova capitulação aos fatos, né? Para que conseguisse realizar toda a situação processual. Nesse sentido, já estamos já nas fases de alegações finais, aquela situação toda aí que nós conhecemos já na parte processual penal. Aí a pergunta vem: estamos diante da hipótese de mutatio libelli ou de emendatio libelli, conforme e aqui ele pede o dispositivo. A emendatio, mudatio, ela está basicamente inserida lá no artigo 383 e 384. A emendatio, ela está no 383. É só para lembrarmos, e na hora se der uma fugidinha aí da memória, como o 383 é antes do 384, então começa com a emendatio, com E, primeiro com a parte ali da vogal ou da classificação do A a Z. Então o E está antes do M, então estaria no 383 emendatio. E a mudatio estaria no 384, já que seria na ordem alfabética ali, o M vem bem depois do E. Então, o 383 estaria emendatio libelli e a 384 estaria mudatio libelli, só para fins didáticos isso aí. Então, já sabendo que aqui a situação problema ou é emendatio ou é mudatio, era só questão de ler o próprio artigo. O 383 do Código de Processo Penal fala que o juiz ele pode dar nova capitulação ao crime, até esse crime pode ser mudado em relação ao crime, mesmo que o crime seja mais grave, Aqui no caso aconteceu tipicamente isso. Vamos para o caso primeiro de emendatio libelli. A emendatio libelli, na verdade, o réu, né, o defensor do réu, o patrono do réu, ele se defende dos fatos, não da tipificação penal em si. Ele defende dos fatos. Os fatos são narrados lá na denúncia e o próprio Ministério Público pode botar dos fatos, botar uma capitulação diferente dos fatos. E o juiz, nesse momento, logo no começo, ali, ao receber a denúncia, ele fala que o fato tá ok, tá certo, tá? Mas a tipificação é outra, a capitulação é outra. Então ele pega aquela capitulação, ele pode modificar a capitulação. O próprio juiz modifica a capitulação, mesmo que aquela capitulação seja mais grave para o acusado, para o réu. Isso é emendatio libelli, lá logo no começo do processo. Sendo que aqui nós já passamos toda a fase probatória, a instrução probatória. Já estamos no momento dos memoriais, pelo que a questão andou aqui. Então o juiz ele verificou que o fato não se tratava do 316, e sim pelo 317. E realmente houve aqui uma capitulação que até pelo o crime abstrato, a concussão tem crime de máxima menor do que a corrupção passiva. Então, nesse momento, já que foi durante a instrução probatória que surgiram, que o juiz entendeu que os fatos narrados lá, os fatos pela instrução probatória, não seria de concussão, e sim de corrupção passiva, e já estamos nas fases já de memoriais, ele manda o processo lá para o Ministério Público que faça o aditamento. Aí sim, a defesa vai ter a nova situação criada ali em relação ao processo e vai se defender desses novos fatos apresentados
que o Ministério Público vai fazer o chamado aditamento. Está tudo lá no 384. Então, o caso aqui que foi narrado está tipicamente já caracterizado como mutatio libelli, previsto no artigo 384 do Código Penal, e ali os seus parágrafos dizendo tudo mastigadinho. Se a gente for ler aqui, vamos perder muito tempo, e não é o caso, tá lá. Então, o caso aqui é de mutatio libelli, previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal. Porque o juiz ali, vem a segunda pergunta, porque o próprio juiz na sentença não poderia dar nova capitulação com base nela, na emendatio libelli, condenando os réus? Não pode. O juiz ele tem um chamado princípio da correlação, a princípio da correlação entre os fatos lá narrados pela denúncia, pelo Ministério Público, e o juiz tem que fazer a sentença em relação a esses fatos que foram narrados. Como houve modificação durante a instrução probatória, o juiz ele tem que pegar e falar que o Ministério Público tem que fazer o aditamento desses novos fatos, e aí sim ele vai e sentenciar de acordo com esses novos fatos. Então o juiz ele poderia até, no caso, ele está ferindo um processo acusatório, pode denunciar o chamado sistema acusatório. É o processo da inércia do jurisdicional. Ele não pode ferir a imparcialidade nessa situação. Ele não pode modificar o caso sem que leve ao conhecimento da defesa por meio do Ministério Público. Por esse aditamento que o Ministério Público vai fazer, é levado à defesa, tem um prazo lá de 5 dias, essas coisas todas, e a defesa vai se defender desses novos fatos. Senão ocorreria a imparcialidade do juiz, a inércia jurisdicional, feriria o processo acusatório. Então o juiz ele não pode realizar essa situação, ele na sentença e decidir por conta própria, tá bom? Então essa é a segunda questão aí respondida. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta fala: é possível que o Tribunal de Justiça, que se for o caso recorrido alguma coisa ali, recurso, chega até o Tribunal de Justiça, a analisar um recurso de apelação, proceder a mudatio libelli? Não pode. É questão até simulado, lá a súmula 453 do STF. Vamos dar uma olhadinha na 453 do STF. Você vai encontrar lá, no artigo 384 do Código Penal, tem a súmula lá, tem a remissão, a súmula 453 do STF. E a súmula 453 do STF, vamos dar uma lidinha nela aqui, porque é um pouquinho extensa. Ele fala que o 453 do STF, a súmula, que não se aplicam à segunda instância, no caso o Tribunal de Justiça é considerado segunda instância em relação ao processo que está andando ali no juiz singular. O artigo 384, que é o artigo que versa sobre a mudatio libelli, e o seu parágrafo único aqui do Código Penal, do processo penal, que possibilite dar nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implícita na denúncia ou queixa, lá atrás, lá que foi feito durante a denúncia ou queixa, tá bom? Então, está sumulado, não pode o tribunal realizar ou proceder a mutatio libelli, é sumulado, não pode, tá bom? Então essa aí fica uma questão sobre mutatio libelli, emendatio libelli, princípio da correlação ou da congruência entre o que o Ministério Público lançou nos fatos para realizar sua denúncia. Tem vários princípios aqui, então falamos diversos princípios e a diferença entre mutatio libelli e emendatio libelli. Voltando a lembrar, emendatio libelli, começa lá EM, o M está bem depois, vai estar no 383, emendatio libelli. Mudatio libelli vai estar no 384, isso tudo lá do Código de Processo Penal, tá bom? Espero aí a gente ter trazido essa situação aí. A questão não caiu novamente, conforme eu falei, ela caiu somente, né, nessa terceira questão do 8º exame de ordem, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem aí com a gente até o final, com as outras questões que vão aparecendo por aí, para que possamos trabalhar juntos as questões, tá bom?
Um abraço a todos e a todas.